Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje eu convido vocês para pensar em alguém que você está sem comunicação e receber aqui uma mensagem dela através das cartas do tarô. Então, eu vou falar como se ela quisesse mandar uma mensagem para você. Eu vou ler o tarô como se ela estivesse mandando falar, né? Avise, comunique, fale para essa pessoa isso que eu estou passando, ou sentindo, ou entendo da situação. Cada leitura vai ser uma abordagem, né? Isso vai depender das cartas que saírem, tá bom? Então vamos comigo. Aqui a gente tem a opção de número 1, a pirita. Número 2, vassoura de bruxa. Ou número 3, a labradorita. Grupo de número 1, pirita. Pense em uma pessoa que você está sem comunicação, que você vai receber aqui a mensagem dessa pessoa através do tarô. Imperador, eremita, sacerdotisa e a carta da força. Pense em uma pessoa que você está sem comunicação e receba uma mensagem através do tarô. Rei de espadas, pajem de paus, rei de copas e 3 de espadas. Eu vou tirar mais uma carta do oráculo, que eu senti aqui de puxar pelo menos uma cartinha. Intuição. Bom, vamos lá. Essa pessoa, ela gostaria de dizer que o que ela fez com você, hoje, ela gostaria de falar que tinha uma justificativa. Pelo menos dentro da cabeça dela, sabe? Tinha uma justificativa, tinha seus porquês. E que talvez naquele momento não foi compreendido, né? Não foi entendido. E que hoje ela até sabe que a justificativa dela não era a melhor justificativa, mas era como ela via, ela pensava, ela entendia as coisas na época. Então aqui é como se hoje ela reconhecesse que faltou maturidade, hoje ela reconhecesse que agiu de forma a não entender a realidade ou outras realidades, a ver muito do jeito dela as coisas, sabe? Então as justificativas dela eram muito fortes no sentido de ser como uma verdade para ela, assim, eu tenho que conduzir essa situação assim e pronto, é isso que eu tenho que fazer, não tem outro meio, né? E então ela reconhece hoje uma rigidez, ela reconhece hoje uma estrutura fixa que ela tinha de pensar, de entender ou de afirmar tanto para si próprio ou para si própria que a verdade era dela, que fez as coisas que fez e resultou no que resultou, sabe? Porque é isso, a gente muitas vezes se coloca em si mesmas, né? A gente se coloca num lugar de, não, eu sei o que está acontecendo, eu sei qual é a minha verdade, eu sei o que é isso, eu sei que eu reajo assim, então eu não posso fazer nada. Que é um pouco até aquela síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou assim e pronto. Mas não, a gente não pode ficar pensando que as pessoas
tem que aceitar a gente como a gente é, só porque a gente é o que é. Porque para a gente conviver em sociedade e ter relações, a gente vai ter que se moldar muitas vezes. A gente vai ter que ceder, a gente vai ter que botar máscaras sociais, a gente vai ter que ter sensibilidade, empatia, respeito. E não é porque a gente não concorda com algo que a gente tenha que fazer de forma brusca ou de forma muito impositiva, sabe? Então é importante aqui, até como reflexão para todos nós, a gente entender que nós somos seres plásticos, nós somos seres adaptáveis, a gente se adapta ao meio muitas vezes. Então, quando a gente fica com uma ideia fixa que as coisas têm que ser do jeito que tem que ser, isso só traz mais rupturas, brigas, conflitos ou mesmo distanciamento. Às vezes a pessoa nem briga, né, com você quando você entra nesse lugar ou quando essa pessoa entrou nesse lugar. Mas se distancia, sabe? Fica meio que difícil conviver. Então a gente não pode ser tão autoritário nas nossas verdades, no nosso jeito de ser. A gente tem que mudar. Se a gente está batendo cabeça, a gente tem que mudar. E aqui eu vejo que a pessoa, ela reconhece isso hoje, sabe? Ela entendeu que muitas vezes ela tinha uma justificativa, mas que era uma justificativa que era só da cabeça dela, sabe? Que pro mundo as pessoas poderiam olhar e falar, nossa, então seja diferente, sabe? Não fica dando essa justificativa o tempo todo. Ah, porque eu tive uma infância difícil. Ah, porque eu tive não sei o que. Ah, porque eu tive um problema assim, eu tive um trauma. Tudo bem. É legítimo você, muitas vezes, ter padrões de comportamento por causa de situações como essa, sabe? De traumas, de inseguranças. É legítimo. Só que uma vez que você já reconhece, o que você pode fazer de diferente? Sabe? Para não piorar uma situação. Sabe? E aí eu vejo aqui que a pessoa entendeu isso. Entendeu que muitas vezes agiu de forma imatura, inconsequente e tinha justificativa, entendeu? E tudo bem, é legítimo? Mas você não pode usar as justificativas como muletas. Até certo ponto é compreensível, quando ainda tá naquela fase assim difícil, né, de você se desvincular de um trauma e tal. Mas depois chega uma hora que pode cansar, chega uma hora que pode ser repetir demais os erros, sabe? Sempre a mesma justificativazinha que eu tô falando assim no diminutivo porque me vem muito isso, assim, sabe? Uma ladainha que na verdade parece que a pessoa se apega àquela verdade, àquela justificativa, mas não muda, né? Eu não tô falando que pessoas que vivenciaram situações em que elas se enquadravam como vítimas de uma história têm que superar, perdoar o agressor, tá, gente? Então, bom senso, assim. Tô falando no sentido de, às vezes, você fala, nossa, eu tenho esse problema, então corre atrás de ver a solução desse problema, sabe? Corre atrás, tenta fazer diferente, tenta ser melhor, tenta não tornar as relações impossíveis. E a gente tá suscetível a fazer isso, a tornar as relações difíceis, sabe? Todos nós. Então, é compreensível, mas chega até certo ponto que você tem que fazer valer a sua responsabilidade, você tem que fazer valer a mudança, tá? Não tô querendo ser insensível aqui, mas é porque é importante a gente também, às vezes, tomar rumo, assim, sabe? A gente tomar a iniciativa e falar, não, chega, sabe? Isso aqui tá levando o meu relacionamento pro buraco, né? E eu não tô sabendo lidar. Ou então eu simplesmente corto, mas corto a relação de uma maneira, assim, honesta, falando assim, ó, tô passando por isso, não tô conseguindo melhorar, né? E aí eu continuar aqui com você, a gente pode ter uma relação muito ruim se eu insistir aqui, se eu for tóxico, né? E insistir em ser tóxico, ou insistir em trazer a toxicidade para a relação, sabe? Então, eu vejo hoje que a pessoa ganhou a maturidade sobre isso, compreendeu quanto que muitas vezes ela foi infantil, quanto que muitas vezes ela não foi adulto ou adulta o suficiente para lidar de frente e de forma responsável com a relação, tá? Nós temos uma sacerdotisa com o Rei de Copas. E só lembrando, o que eu acabei de falar dessa questão da imaturidade e tudo, também tem a ver com eremita aqui, com Pajem de Paus, tá? Então, com a sacerdotisa e o Rei de Copas, a gente tem a pessoa hoje, aqui querendo comunicar, que tá entrando nos seus sentimentos, que tá reconhecendo os seus sentimentos. Ainda é um processo inicial. Ainda tá ali botando o pezinho na água para ver se tá gelado ou se tá quente, sabe?
Então ainda tem aqui uma certa dificuldade de iniciar esse processo, mas ela já entendeu que é importante olhar para os sentimentos dela. É importante ter conhecimento de quem ela é, como ela reage, suas emoções, o que ela sente quando sente as coisas, né? Então, por exemplo, numa discussão, a pessoa pode ir para o caminho da ira. Aí a pessoa vai lá e faz uma reflexão. Por que eu vou por esse caminho da ira? Por que eu vou pelo caminho da raiva, da explosão? De ficar irado ou irada, né? Então, como um exemplo aqui, é claro, mas eu tô vendo a pessoa tentando compreender de onde vem, por que vem, qual a raiz disso, seja em terapias convencionais, seja em terapias alternativas ou até mesmo a pessoa se dando um tempo para refletir. Às vezes essa pessoa aqui pode até estudar, sabe? Não necessariamente ela tá numa terapia, mas ela pode pegar um vídeo, um artigo na internet, ler e falar, nossa, eu me vejo aqui, eu me vejo nisso, então deixa eu olhar um pouquinho mais pra mim, deixa eu entender mais minhas emoções e meus sentimentos, sabe? Ela tá entrando em contato com esses assuntos, tanto de forma a se perceber, quanto também querendo entrar e se dar tempo para se olhar. E temos uma força com 3 de espadas. Aqui, essa pessoa, ela fala que sabe o quanto pode ter magoado você em algum nível, ou sabe que pode ter trazido as desavenças, os conflitos para a relação. Adapte ao seu caso, tá? Porque eu tô vendo de forma aberta aqui, genérica, para muitas pessoas, mas aqui eu vejo que ou ela sabe que feriu, ou ela sabe que trouxe os conflitos. Às vezes, por exemplo, você não sente assim que está muito magoada com essa pessoa, mas tem ali um ressentimentozinho, sabe? E a pessoa que está reconhecendo ao menos que trouxe o conflito, que trouxe uma questão esquisita para a relação de vocês, sabe? Então que ela diz que reconhece, que sabe. Ela também fala por ela que ela se feriu também nesse processo. Pode ser que ela tenha se permitido, por exemplo, ferir-se no sentido de como eu vi que eu te feri, eu me culpo hoje. Então ela se autofere por ter te ferido, sabe? Pode ter essa situação aqui, como também ela pode ter sentido ferida por você. Como também ela pode ter falado assim, tá, eu errei, mas poxa, fulana também não foi legal, fez coisas que me machucaram também. Então, ainda que tenha um que esteja mais correto que o outro, ou então se a gente nem entrar nesse mérito, porque às vezes a gente acha que nós somos os injustiçados, mas o outro tá lá também do lado dele se achando injustiçado, né? Então é uma via de mão dupla aqui. Às vezes pode acontecer também. A gente fala, não, quem errou mais ali foi o outro. Aí o outro tá falando assim, não, quem errou mais ali foi ela, foi ele, né? Então pode ter esse caso aqui também. A pessoa reconhece que feriu, mas também reconhece que foi ferida, que também foi magoada, que também ficou ressentida com coisas que você pode ter feito, como você conduziu a situação, tá? E tem aqui uma energia de que a pessoa, muitas vezes, ela pode tentar passar um pano, sabe, para algumas coisas. É porque, às vezes, não é para todo mundo, mas eu tô vendo aqui como um caso possível, tá? A gente não consegue se desfazer do nosso ego e a gente também se coloca em posição de vítima, sabe? Em posição também, como eu te falei, aqui a pessoa sabe que tinha justificativas. Ela criava suas próprias justificativas. Ela também pode estar criando justificativa após essa relação, pode estar criando suas próprias justificativas para validar que ela também sofreu, que ela também foi machucada, que ela também tem ressentimento, né? E aí poderia muito vir aqui pessoas assim, que falam, olha, tá, eu sei que não foi legal o que eu fiz, mas também teve uma parcela sua de responsabilidade que me machucou, né? Ou de não responsabilidade, melhor dizendo, tipo assim, que você talvez não teve um cuidado no trato, na nossa relação, que também me machucou, que eu também fiquei ressentido, que eu também não entendi, que também foi esquisito pra mim ter de viver aquilo, sabe? Então, entenda que às vezes a gente tem esse lado do ego que nos protege e fala, olha, mas também eu não sou 100% culpado na história, ou culpada na história, sabe? E eu vejo essa pessoa querendo te dizer isso, assim. Reconheço que posso ter te machucado, mas eu também me machuquei. E para alguns casos, a pessoa poderia te falar o seguinte, olha, reconheço que eu te machuquei e eu me culpo por isso. Eu me culpo por isso. Eu me condeno por causa disso.
tá? Mas nos dois casos eu vejo a pessoa também lá no fundo ressentida de algo, lá no fundo com dor por algo que vocês viveram aí na relação de vocês, tá? E a gente tem aqui uma carta da intuição que me fala muito que essa pessoa tá percebendo, como eu falei, né? Ela tá percebendo as coisas agora, ela tá entendendo alguns processos agora, ela ainda não viu a situação por completo, ela tá vendo fragmentos, partes da situação e elaborando essas partes. Mas que ela tá muito conectada com a intuição dela. E a intuição dela tá mostrando assim, olha, é momento, é período, é fase de você dar uma olhada nessa história e rever algumas atitudes, sabe? Então, por isso que a pessoa está sentindo o chamado. A gente tem eremita, a gente tem uma sacerdotisa, duas cartas aqui de profundo contato com essa sutileza do ser humano, de perceber sinais, de perceber através da intuição certas coisas, de receber mensagens ocultas, né? Mensagens assim espirituais ou mensagens do nada, que a pessoa fala, nossa, do nada eu lembrei dessa história, do nada eu tava vendo não sei o que na TV ou na internet, e de repente eu lembrei de uma coisa que eu fiz, então peraí, deixa eu olhar para isso, sabe? Então tá vindo aqui as mensagens para essa pessoa, mesmo ela reconhecendo que tem uma sincronia ou não, né? Então tem uma intuição aqui. E ao mesmo tempo, no geral, eu sinto que vocês ainda estão conectados, tá? A energia de vocês ainda está conectada com essa carta da intuição. É possível que vocês se retroalimentem no sentido energético. Então, enquanto você pode pensar nessa pessoa aí na sua casa, do seu lado, você acaba puxando o pensamento dessa pessoa. Quando a pessoa pensa em você, essa pessoa também acaba puxando o seu pensamento para pensar nela, entendeu? Então, tá rolando esse tipo de combinação energética aqui. Quando um pensa, o outro pensa, certo? Então, isso aqui tá rolando e é interessante porque o que me traz é que esses pensamentos que estão acontecendo aqui vêm muito para agora começar a olhar para a situação. Agora as pessoas entenderem, cada um, né, você e a pessoa, entenderem mais uma parte do quebra-cabeça de vocês, sabe? Então aqui é possível que você também se pega, eu posso falar assim? Não sei. Não sei o português correto, mas é possível que você também acabe se vendo pensar nessa pessoa assim, sem mais nem menos, ou refletindo sobre algumas coisas do passado da relação de vocês, tá? E isso é porque vocês estão se retroalimentando aqui energeticamente para isso. Até certo ponto, até onde eu consegui ver aqui na leitura, tem um motivo por trás, e o motivo por trás é do amadurecimento sobre a situação e reflexão. Porque quando a gente sai de uma relação, muitas vezes a gente está machucado ali, a gente não consegue ver com clareza, a gente precisa deixar a poeira baixar para a gente poder ver, de fato. Nossa, poxa, mas eu agi assim também, né? Ah, nossa, mas o outro também fez aquilo. E aí começar a ter os devidos processos reflexivos, certo? Os devidos entendimentos. Então, aqui chegou o momento, chegou a fase de entender sob um outro olhar, com a poeira mais baixa, tá bom? Ou pelo menos com mais clareza, com mais é como se aqui, às vezes até a poeira foi muito recente, às vezes a poeira ainda não abaixou, mas já baixou um pouco a ponto de conseguir ver com mais clareza, tá? Mas tem gente que pode ser um caso de uma pessoa que já fez parte da sua vida há um tempo e agora realmente com as emoções mais estáveis, com a poeira baixada, vocês conseguem ver melhor, tá bom? Finalizo aqui a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe também este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal para receber mais vídeos como esse. E a gente se vê na próxima. Então vamos para o grupo de número 2, Vassoura de Bruxa. Pense em uma pessoa que você está sem comunicação e receba uma mensagem do tarô. Hierofante, Força, Imperador e a carta da Torre. Pense em uma pessoa que você está sem comunicação
e receba uma mensagem aqui do tarô. Ás de paus, 10 de copas, 4 de copas, pajem de paus. E vou tirar um oráculo também. Resiliência. Tá. Bom. Deixa eu ver aqui. Bom. O que a pessoa gostaria de te dizer? A gente tem uma hierofante com ás de paus. A pessoa, ela gostaria de te falar que a relação de vocês, hoje, ela reconhece que tinha um poder muito grande e um poder de conexão mesmo, tá? E que ela sente saudade, ela sente nostalgia. A gente também tem uma força com 10 de copas aqui, certo? E que muitas vezes ela se pega pensando assim, e se desse certo a nossa relação, como é que teria sido? E na cabeça dela, as imagens que vêm são as melhores imagens, como se, nossa, vocês pudessem ter alcançado muita coisa, vocês pudessem ter vivido muita coisa, sabe? E é bem bonitinho aqui essa imagem. É como se ela soubesse que pudesse ter atrito, ou que pudesse ter algum tipo de discórdia, desentendimento ou estranhamento entre vocês, mas é como se ela sentisse que dava para ser diferente. Principalmente hoje, é como se aqui ela soubesse assim que ela mudou ou que ela pode mudar, porque talvez vivendo o afastamento, ela se percebeu de tantas outras formas que ela viu que era possível dar um jeito, sabe? Na convivência, na relação, na aproximação entre vocês. Era possível, mas talvez ali na época não deu muito certo, a coisa não vingou, perdeu o sentido, ou perdeu a conexão, ou então por algum outro motivo teve de se afastar, né? E aí ela hoje pensa assim, nossa, é porque a gente tinha uma visão limitada, ou pelo menos eu tinha, né? A pessoa tinha uma visão limitada. E que não conseguia enxergar outras possibilidades, mas quando ela pensa na relação de vocês, ela sabe que poderia ter ido muito além, que poderia ter sido muito legal, que poderia ter se transformado a ponto de trazer para a relação boas energias, bons momentos, mais cumplicidade, mais integração, sabe? Então, quando ela olha, ela não olha tanto com um olhar de pesar, mas ela olha no olhar do que poderia ter sido e não foi, e ao mesmo tempo um gostinho de, ai, queria ter vivido isso, sabe? Queria muito ter vivido isso, queria muito ter experimentado um pouco mais dessa relação, sabe? Mas aqui a gente tem um rei com 4 de copas e uma torre com pajem de copas. O que me traz é que hoje ela sabe que por influência de terceiros as coisas desandaram, tá? Pode ter sido familiares, pode ter sido amigos, pode ter sido vozes da cabeça, pode ter sido, eu tô lembrando aqui do meme, né? Fonte. Qual a fonte? Vozes da cabeça. Eu lembrei desse meme. Mas pode ter sido até isso mesmo, sabe? As vozes que a gente tem internas que sabotam a gente. Vozes que falam, não mereço, sabe? Não vai dar certo, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa complicada, ou eu tô num momento de vida complicado e sabe? Não vou conseguir lidar com essa relação, ser responsável por essa relação, entendeu? Então, por situações de terceiros aqui, de ver o mundo, talvez também, não necessariamente só terceiros, mas uma forma de ver o mundo da época que falava assim, nossa, não comporta, não vai dar pra gente se entrosar, não vai dar pra gente melhorar aspectos da nossa relação, não vai dar. Mas isso era a cabeça da pessoa pensando, né? Era a cabeça da pessoa achando que não ia dar. E hoje ela sabe que, seja a cabeça dela ou seja terceiros, influenciou negativamente a escolha, as decisões, o não tentar, o não buscar conciliar a história de vocês, sabe? Para ter um
um sentimento de vamos tentar mais uma vez, sabe? Aqui ficou esse sentimento, assim, a pessoa que, ela pensa mesmo isso, a gente podia ter tentado mais uma vez, a gente podia ter se dado mais uma chance. Mas na época eu não conseguia entender isso. Na época eu não conseguia ver alternativa, a não ser a alternativa que foi, tá? Só que aqui tem influência, assim, de terceiros. Pode ter pessoas que falaram assim, olha, por que você tá com essa pessoa? Você não tá vendo que você tá sofrendo? Ou você não tá vendo que tá difícil? Ou você não tá vendo que não tem companheirismo? Ou você tá vendo que... ou que você não consegue ser o companheiro ideal, né? Que essa pessoa precisa. Então, por que você tá se amarrando e amarrando a outra pessoa? Entendeu? Então, tem isso, esses tipos de questionamento vieram, seja por terceiros ou seja por ela própria. Mas aqui a indicação forte é de ser terceiros, tá? Porque a gente tem um 4 de copas aqui. A gente tem um pajem de copas também que pode denotar essa imaturidade, de ficar pensando pior, de ficar se sabotando. Mas a gente também tem um 4 de copas, que quebra com a estrutura do rei, que quebra com a estrutura do imperador e que gera uma torre, tá? Então tem sim, para a grande maioria aqui, pessoas envenenando os pensamentos, tá? E aí, essa pessoa que reconhecia que poderia, sabe, mais um pouco, que poderia tentar mais um pouco e tudo, ela falou assim, nossa, eu vou ter que rever o meu sistema, rever meu império, né, rever meu sistema, rever o que eu tô vivendo. E talvez não comporte mesmo, sabe, mais essa relação. E aí vem a destruição com a carta da torre, vem o desmoronamento de algo construído, seja começou a ser construído, já estava construído, né, porque cada pessoa aqui pode entrar com um tipo de relação para essa leitura, mas o que tinha sido construído a pessoa coloca abaixo, porque ela fala assim, não vai dar, não tem alicerce, não tem base que vai sustentar essa relação, essa base está frágil, pelo menos era como a pessoa via, a base do relacionamento estava frágil, não ia dar para construir mais andares em cima de uma fundação frágil, né? Então, a fundação que eu digo é mesmo fundação de situação... Quando você monta uma casa, né? Quando você monta... Nem sei falar, porque eu nunca construí. Isso, construir. Quando você constrói uma casa, você tem que fazer a fundação da casa. Então, aqui é como se ela falasse isso. A fundação não tá sólida, não tá boa. Então, como é que eu vou construir os andares? Né? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou criar o meu império, o meu reino de forma simbólica sobre essa relação? Como é que a gente vai crescer essa relação? Se eu tô sentindo fragilidade na fundação, na base. Então, foi como a pessoa começou a enxergar as coisas, que foi desmoronando mesmo a situação, com auxílio de terceiros, na grande maioria. E aí a gente tem aqui a carta da resiliência, que fala muito hoje de uma situação em que a pessoa se encontra mais flexível. Então, se antes ela pudesse ser mais rígida, dura, achar que as coisas têm que ser de determinado jeito e tá vendo que não tá funcionando, então pula fora, hoje a pessoa consegue entender que às vezes era questão de você ser flexível, da pessoa ser flexível e tentar encontrar meios para reparar os danos na estrutura da relação, entendeu? E não virar e falar, não aguento mais, mas é porque a pessoa chegou aqui num ponto de exaustão para alguns, né? Porque a gente tem a torre é cansativa, ela é pauleira. Então, assim, pode ter chegado num nível de exaustão a relação que a pessoa falou, eu não tenho nem forças pra ficar botando argamassa, pegar tijolo e construir os trens, sabe? Soldar ferro, eu não tenho força pra construir a relação. Eu tô sem energia. E aqui me vem isso, a pessoa ficou sem energia de fato, foi sugado a energia dela. Então ela não viu saída aqui. Ela não tinha forças para se recuperar e recuperar a relação também, tá? Mas quando ela lembra hoje, ela lembra mais dos pontos positivos, né? E com essa flexibilidade também de falar, olha, não foi só negativo a história, sabe? Teve o seu lado positivo também, você reconheceu os dois. Só que aqui a pessoa acaba tendendo mais pro positivo. A pessoa, acho que ela meio que se apega num pensamento mais feliz do que necessariamente os pensamentos mais difíceis, assim, sabe? E vem muito uma energia de gêmeos aqui para essa leitura. Ou então signos de ar, tá? Não que tenha a ver com a pessoa ter este signo,
mas tem a ver com a energia que agora ela está imprimindo na vida dela, uma energia de leveza para olhar a situação de vocês, entendeu? E aí acaba que ela escolhe talvez pensar assim no que poderia ter sido, mas não com dor, sabe? Não com ressentimento, poxa, a gente podia estar vivendo coisas muito bacanas. Às vezes no dia a dia dela também, ela pode pensar assim, nossa, eu queria mandar essa mensagem para fulano, para fulana, mas não devo, né? A gente nem tá se falando e tudo, mas é como se ela lembrasse de você. No dia a dia dela, ela lembrasse, só que talvez pelo distanciamento ela acha que não cabe ficar voltando, ficar conversando e ativar sentimentos ou coisa assim, entendeu? Então ela só lembra assim, puxa, ai que saudade dessa amizade. Eu não sei se vocês estão perguntando sobre amizades ou relacionamentos amorosos ou familiares, mas todo relacionamento tem algum nível de amizade, né? Todo relacionamento tem algum nível de se conhecer e achar alguns pontos legais no outro, na outra pessoa. Achar uns pontos bacanas, sabe? Então pode ser que vocês conversavam muito sobre um assunto e toda vez que ela vê esse assunto, ela lembra. E ela, eu podia compartilhar isso, né? Mas não vou ficar na minha. Então tem um pouco dessa energia aqui de às vezes querer, mas de forma muito leve e tranquila, só ficar com as boas memórias, de lembrar que vocês gostavam desse assunto, coisa assim, e tudo bem, segue a vida, tá? Mas aqui tem muito esse reconhecimento da parte dela que realmente ela não conseguiu enxergar além e não viu saída para a relação, tá? Mas que hoje ela gostaria de te comunicar que hoje é mais flexível, que consegue fazer um exercício de ver um pouco além do castelo que ela mesma construiu, de suas próprias convicções e percepções de mundo e de vida, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe também este vídeo com mais pessoas e veja se você está inscrito ou inscrita no canal para me acompanhar aqui e ver mais vídeos como este, tá bom? Então até a próxima! Agora o grupo de número 3, Labradorita. Pense em uma pessoa que você está sem comunicação e receba uma mensagem. Lua, Imperador, Eremita e a carta da Força. Pense em uma pessoa que você está sem comunicação e receba uma mensagem. Dois de copas, 8 de paus, princesa de copas, 10 de copas. Olha que a pessoa sente muito a sua falta. Vou tirar só mais um oráculo aqui pra gente ver a energia. Limite. Ela sente muito a sua falta e acaba se autolimitando ou se autocolocando numa situação em que ela tem que se limitar para não te procurar, para não conversar com você ou para não entrar em contato com você, tá? Para a grande maioria aqui a pessoa ela se poda, ela se autolimita para não entrar em contato ou para fazer algum tipo de interação. Porque é como se ela falasse assim, não, eu tenho que ter bom senso também, sabe? Não sei ao certo o que vocês passaram, mas a pessoa, ela sente assim, eu não posso, ou eu não devo, ou eu não quero ser esse tipo de pessoa que fica causando dúvidas, sabe? Tá voltando por quê? Tá querendo falar comigo por quê? É como se ela também quisesse te preservar de alguma forma e não demonstrar o que ela sente. Ou mesmo preservar a si própria, porque pode ser que ela falando também com você, ela se permitindo sentir, ela
perde o controle, né? E aí fala, nossa, não, eu tenho que ter bom senso também. Eu sei que aqui tem um potencial para eu querer me envolver de novo, ou eu fazer coisas que depois eu posso me arrepender. Então, assim, tem um senso aqui, um senso crítico, tem um senso para se autolimitar. Aí eu não sei qual é o motivo específico, e cada caso é um caso, mas aqui a pessoa está se autolimitando. Ou para não te encher a paciência ou te trazer mais dúvidas, ou porque ela sabe que ela entrando em contato poderia trazer dúvidas para você. Poderia... Pra você não, desculpa, pra ela. Tipo assim, ela poderia entrar num campo em que ela também se vê perdida. Tipo, ai meu Deus, eu tenho esse sentimento aqui, mas pode até ter casos aqui que a pessoa está se relacionando com outra. E aí entrar em contato com você poderia ser meio complicado, né? Conturbar a situação, mais ainda. Então, por isso que ela pode viver muito em silêncio aqui sobre os sentimentos que ela tem e o quanto que ela sente sua falta, ou o quanto que você mexe com ela ainda, tá? E é isso que ela gostaria de te dizer, inclusive. Mas vamos carta a carta. Aqui a gente tem uma lua com 2 de copas. Aqui eu vejo a pessoa falando que nos sonhos dela, muitas vezes, você está. Seja no sonho real ou no sonho acordado, né? No sonho quando você está dormindo ou no sonho acordado. Quando a gente fica aqui durante o dia pensando na vida, vendo a vida passar e aí começa a criar as nossas fantasias. Então, às vezes, ela se pega assim pensando em você e fantasiando com você, tá? Nós temos o imperador com 8 de paus. Aqui ela gostaria de te dizer que sente uma conexão que ela não sabe explicar. Que ela sente uma sintonia, uma conexão, ela sente sua falta, mas ela também sente muito o distanciamento. E algo que ela não sabe explicar. E isso pode até causar um certo desconforto dentro dela, porque às vezes a pessoa quer ter muita estrutura dentro de si, sabe? Não, eu sei o que eu tô sentindo, eu sei o que eu tô pensando, eu sei o que eu quero, né? Eu sei passo a passo da minha história e do que eu quero construir e tal. Então a pessoa quer ter muito essa coisa controlada na vida dela, e quando vem alguém que ela não sabe explicar, ela não sabe entender o que tá acontecendo com ela, quando entra em contato com esse alguém, que no caso é você, a pessoa fica meio sem reação, sabe? A pessoa fica meio perdida, porque se ela tem um jeito de ver as coisas de forma muito estruturadinha, ou querer, né, ou desejar que as coisas sejam muito estruturadas, e quando vem o sentimento ele não é estruturado. O sentimento é uma avalanche, não é razão. A razão a gente pode estruturar. Pensamento a gente estrutura, mas sentimento não. E cada um sente de um jeito. Então a pessoa, é como se aqui, ao entrar em contato com esses sentimentos, a pessoa se perturbasse, porque não tem estrutura. Ela não sabe dizer de onde vem, ela não sabe dizer o quanto que sente, ela pode até sentir muito e aí ela ficar desconfortável com isso, né? Ela pode até também não saber ao certo o que ela sente, porque ela fala assim, nossa, eu tenho uma conexão, mas eu não sei dizer o que é. Essa pessoa me puxa, tem um magnetismo aqui e eu não sei explicar o que é de fato, entendeu? Sabe quando às vezes você confunde ódio com amor? Não que a pessoa te odeie, não, mas é porque me veio aqui como exemplo. Quando você conhece alguém e fala, nossa, essa pessoa me irrita. Mas ao mesmo tempo, você quer estar perto da pessoa. Ao mesmo tempo, você não entende, você não sabe se é irritação ou se é porque você quer estar perto, você quer pertencer, você quer estar do lado, você quer ser visto. Tem um mix de sentimentos, sabe? Quando é aquele início que você ainda não sabe identificar o que é de fato. Então eu vejo que para alguns casos pode ser isso também. A pessoa não entende de onde vem, não entende o que ela sente, o que é, sabe? E para outros a pessoa sente muito e fica desconfortável por sentir muito. Tá? Tem uma energia de expansão aqui que a pessoa não consegue categorizar, e isso a assusta em algum nível, isso deixa ela desconfortável. Então é isso que ela gostaria de te dizer, ela não entende o magnetismo, ela não entende por que se conecta tanto, por que você volta aos pensamentos, por que você é um sonho acordado para ela, ou é um sonho também real, né, de vigília, quando você tá ali dormindo. Então, é muito confuso aqui para essa pessoa, sabe? Ela, ao mesmo tempo que tem a carta do limite, mostrando que ela quer se podar, que ela quer entrar numa estrutura, o sentimento você não consegue colocar, então ela fica numa dualidade aqui muito grande, tá? A gente tem um eremita com pajem de copas e uma força com 10 de copas. É engraçado porque é como se a pessoa falasse assim, olha, você, ao entrar em contato com você, eu sinto, ou quando eu entrei, né, em contato, eu sinto uma sensação de
pertencer, uma sensação de casa ou uma sensação de aqui é um lugar conhecido, só que ao mesmo tempo é um lugar que eu tenho medo, é um lugar que eu não sei ao certo se é isso mesmo que eu tô vendo ou não. A pessoa se coloca em dúvida aqui até demais, né? Então a gente tem esse pajem de copas trazendo a maturidade e a infantilidade, a maturidade com o eremita e a infantilidade com o pajem de copas. Esse início, assim, a pessoa não sabe ao certo se essa conexão é inicial ou se é de outras vidas. Por que tem essa conexão? Por que vem forte, mas ao mesmo tempo a pessoa se coloca numa posição tamanho de insegurança aqui que ela não sabe decifrar. Ela não sabe decifrar que conexão é essa. E é como se através dos sonhos ela tentasse entender que conexão é essa. Tá? Tem muitas dúvidas aqui. E a gente tem uma força com um 10 de copas que mostra que muitas vezes ela sente uma coisa boa que vem de você, tá? Ainda que por vezes ela se coloca num lugar de medo, de insegurança, porque ela não entende, né? Mas não é você que está causando isso, é ela. E aí ela tem esse reconhecimento. É porque ela não sabe entender o sentimento que ela tem por você. Mas você não traz esse tipo de insegurança. Porque, na verdade, quando ela pensa em você ou quando ela esteve com você, tinha uma sensação de paz, de casa, uma sensação de lar, uma sensação de aqui eu posso me mostrar, aqui eu posso ser eu, aqui eu posso ser tranquilo, tranquila, aqui eu não preciso ter vergonha de ser quem eu sou, sabe? Eu posso ser eu. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa, sentir tudo isso amedronta a pessoa. Ela fala, nossa, eu me torno muito vulnerável. Eu não quero ser tão vulnerável assim, sabe? E ela sentia muito isso quando estava com você. E é algo que ela gostaria de te dizer, essa vulnerabilidade que ela sentia a incomodava, mas não era você que causava. É porque ela via que ela tinha uma questão. Né? Não era você que trazia a questão. Não era você que dava medo, não era você que tinha atitudes que traziam para ela o medo, ou a insegurança, ou essa relação aqui é frágil. Não, ela que tornava a situação um pouco mais fragilizada, um pouco mais esse sentimento de medo, porque ela não sabia lidar com tudo que ela sentia, o que ela via, o que ela interpretava da conexão entre vocês, sabe? É uma pessoa muito profunda, porém é uma pessoa que tem medo da profundidade. É isso que eu vejo aqui. Tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe também este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal para acompanhar mais vídeos como este, tá bom? A gente se vê na próxima leitura. Até lá!